Graça e paz, família abençoada, povo amado de Deus, como estão vocês? Eu espero que vocês estejam desfrutando de uma noite abençoada, de um dia perfeito, de uma tarde maravilhosa. Enfim, a hora que você estiver assistindo esse vídeo, que a graça, que o amor de Deus esteja renovando as tuas forças e te conduzindo na paz do Eterno. Eu quero deixar essa pequena reflexão. Tendo tudo, não possuindo nada. Que é isso, irmão Elson? Parece uma contradição. Mas é isso mesmo, abençoado. Nós, filhos de Deus, nós temos tudo. Nós temos tudo no Criador. Mas muitos filhos de Deus não possuem nada. Embora sejam donos de tudo no Eterno, eles não desfrutam de absolutamente nada do Pai. E por que não desfrutam? Porque falta o conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras, e nela o poder de Deus, já dizia Jesus. Por boca de Oséias, Deus disse: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Quando Jesus de Nazaré chegou, e ali estando com os judeus, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Porque o que vocês precisam é de um conhecimento. É de um conhecimento daquilo que vocês são em mim, daquilo que vocês têm em mim. A Igreja de Cristo, o povo de Deus, precisa se apropriar dessas verdades. E só através do conhecimento do Evangelho é que nós vamos, de fato, desfrutar das riquezas de glória que Ele já determinou para as nossas vidas. Mas muitas vezes, como eu falei, as pessoas têm tudo no eterno, mas não desfrutam de nada por causa da ignorância, por causa da falta do conhecimento, e porque é manipulado por homens e não é conduzido pelo Espírito Santo. Lembra daquele episódio do filho pródigo? Quando o filho pródigo saiu de sua casa, ele gastou todos os seus bens. E um dia ele voltou. Ele caiu em si, tornou em si, e ele voltou para o pai. E quando o seu irmão, chegando do campo, ele viu aquela festa, aquela recepção que o seu pai havia feito, e aí ele chama um servo e pergunta: o que é que está acontecendo? E o servo diz: olha, teu irmão estava perdido, foi achado, e teu pai está aí fazendo um banquete. E na parábola lá diz que ele questiona, e quando o pai manda ele entrar, ele não entra, ele não quer entrar, e ele fala para o pai o seguinte: esse daí, já não chama mais de irmão, né? Esse daí gastou todos os seus bens com as meretrizes, e o Senhor aceitou de volta e abraçou e fez um banquete. Eu há tanto tempo te sirvo e o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. E a resposta do pai foi: filho, tudo o que eu tenho é teu. Tudo que é meu é teu. Porque tudo que é do pai pertence ao filho. É um direito nosso. É nossa herança. Ele já nos deu isso gratuitamente. Ele já manifestou isso no nosso espírito. Ele já manifestou isso na nossa mente. É seu. E quando eu estou falando aqui, abençoado, para que você não venha a entender humanamente falando, porque, infelizmente, a religião cauterizou a mente dos filhos de Deus, que quando nós falamos de herança, de riqueza, de glória, de posse, de reino, as pessoas levam muito para aquele sentido literal da coisa, né? Mas por quê? Porque, infelizmente, o povo de Deus é instruído errado. Enquanto a palavra de Deus está instruindo acerca das coisas excelentes, das coisas que não se dissolvem, das coisas que são eternas, das coisas que você desfruta no seu interior,
A religião está ensinando você a conquistar isso, a conquistar aquilo, a pagar o preço, a ser um empresário de sucesso, a ser um artista, a ser um isso, a ser aquilo. Então as pessoas vivem, sabe, perturbadas, as pessoas vivem nesse mundo confuso porque querem ser ricas, querem obter riquezas e bens materiais e não entendem, abençoado. Como dizia o sábio Salomão, a riqueza é um dom de Deus. No que tange a riqueza material, humanamente falando, a verdade é que muitos filhos de Deus vão morrer e não vão ter nenhuma casa própria. A verdade é essa. Muitos filhos de Deus vão morrer e não vão ter condição de comprar um carro. Eu vou ser hipócrita, vou chegar aqui e falar, olha, eu declaro, eu profetizo, a sua bênção financeira está chegando, você será um empresário de sucesso, você será, sabe, uma dona, um dono de business, de bens, de projetos, de empresas. Não, abençoado. Vamos colocar os pés no chão. E é por isso que esse sentimento, sabe, egocêntrico, esse sentimento carnal, materialista, tem tomado os corações do povo de Deus, que tudo hoje é teologia da prosperidade, é desafio com Deus, é voto com Deus, eu dou e o Senhor me devolve, eu faço e o Senhor faz por mim. Quer dizer, as pessoas vivem nesse mundo medíocre, materialista. Não estou dizendo que nós não precisamos. Sim, precisamos e Deus sabe. Não foi isso que Jesus falou para os seus discípulos? Não estejais ansiosos pelo que comer, pelo que beber, pelo que se vestir. E lá no primeiro século ele já dizia, busquem primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Olha as aves do céu, elas não semeiam, elas não cegam, elas não colhem. No entanto, o Pai as alimenta. Olha os lírios dos campos. Quem foi que vestiu? Nem Salomão em sua glória se vestiu tão bem como os lírios dos campos. E Jesus disse, e o Pai não terá muito mais cuidado de vós? E chamou aquele povo de um povo incrédulo. Mas por quê? Porque era um povo materialista. Sabe? Era um povo que estava ali vivendo de coisas tangíveis, palpáveis. Sabe? O próprio Pedro, por um momento, ele diz, eis que deixamos tudo para te seguir. O que ganharemos com isso? Então observe que isso faz parte do caráter do ser humano, faz parte do ser humano, sabe? De querer obter vantagem, ou de querer obter lucros. Jesus disse, olha, aqui nesta vida 100 vezes mais, e no futuro a vida eterna. Quer dizer, você não sabe o dia de amanhã, você não tem que ficar preocupado com o dia de amanhã. Quando você nasceu, você não trouxe nem cabelo, nem dente. Quando você nasceu, você não tinha aqui uma despensa preparada com leite, com alimentos. Não, o Pai já tinha provido tudo. O Pai já tinha arquitetado, planejado tudo. E aqui está você, desfrutando da graça de Deus. Aqui está você, em paz com Deus. Faltou muitas coisas na caminhada? Faltou, mas Deus é supridor. Deus te deu esta graça de reconhecer em todos os seus caminhos. Então o que falta, abençoado, é esse sentimento de gratidão ao Eterno por tudo que você é. E quando eu digo gratidão, não estou falando ser grato por aquilo que vem positivamente, não. Também nas coisas negativas. Eu sou grato a Deus por aquele empreendimento que não deu certo, por aquele desejo, por aquele sonho que eu não conquistei. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus porque eu empreguei minhas forças, minha juventude, sabe, naquele projeto e não deu certo. Eu sou grato a Deus. Como assim, irmão Elcio? Não, porque eu não sou aqui um frustrado, eu não sou aqui um decepcionado, porque eu tentei, porque isso. Não, abençoado. Eu fui no meu limite, eu fui até onde eu pude ir. Provérbio 16, versículo 1, diz que do homem vêm os projetos, o desejo do coração, mas a resposta da boca vem de Deus. A resposta certa vem de Deus. Então você tem que descansar nesta palavra de que tudo coopera. Você que tem que entender que a graça de Deus te basta. Que você já é rico dessa sabedoria, deste conhecimento que te preenche.
sabe, que te completa. Não pode haver em você uma lacuna na tua alma, um buraco, sabe, um desespero, porque falta isso, porque falta aquilo. Tantas pessoas frustradas, já porque eu queria aquilo, porque eu queria aquilo outro. Querido, se realize, seja feliz com o que você tem hoje. O dia de amanhã pertence ao Pai. Desfrute da vida, do agora. Porque essa vida aqui na Terra, ela é passageira, ela é única. Então viva intensamente, se alegre com o que você possui, desfrute daquilo que você tem. É a sua família, é o seu trabalho, é o seu salário, são seus amigos. Desfrute disso, se realize nisso, seja feliz com isso. Para de almejar, se contenta com aquilo que você tem. Quando você aprende a se contentar com aquilo que você tem, aquilo que você é, você não vê falta em você. Sabe, você não vai ficar preso naquilo que o outro possui. Você não vai se realizar naquilo que é do outro, mas aquilo que é seu. Precisamos entender isso. E quando você está conectado, ligado no Criador, no Eterno, no Espírito Santo, ministrando isso na sua vida, nada enche os teus olhos. Sabe? Você não vai ser uma pessoa que vai viver cobiçando isso, cobiçando aquilo, insatisfeito por isso, insatisfeito por aquilo. Ah, por que isso, por que daquilo? Não. Você terá paz. E é disso que o povo de Deus precisa. E o povo de Deus não tem tido paz. Porque embora sejam donos, herdeiros de tudo, eles vivem sem desfrutar de nada. A vida eterna é uma realidade. Deus deu a vida eterna. Está em nós a vida eterna. Mas muitos filhos de Deus estão lutando para conquistar a vida eterna. Porque eu tenho que pagar o preço pela vida eterna. Quer dizer, são donos. Eles possuem. Mas eles não desfrutam. Por quê? Porque eles não entendem. O seu povo está santificado, o seu povo está purificado, o seu povo está perfeito. Mas o povo está em busca de perfeição na carne. O povo está em busca de um relacionamento com Deus baseando-se nos seus feitos e não nos feitos de Deus. E aí, meus amados, não conseguem se ver nele abençoado, perfeito, salvos nunca. Porque quando você olha para você, você só vai ver debilidade, fraqueza, falhas. Mas quando você olha para ele, para o feito dele, para quem ele é, para a graça dele, por favor dele, você se vê um abençoado, um filho perfeito, debilitado, fraco na carne, estrutura, sabe, como ele disse, conheço a estrutura de vocês que é pó. Mas Paulo dizendo ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova, a mente é renovada, o homem espiritual, sabe? O espírito que está ligado ao espírito do Pai. Você consegue entender, passou da morte para a vida. Você está reinando em vida, com esse conhecimento, em perfeita vitória. Não temerei o que possa me fazer o homem. Ferramenta preparada contra você não prospera. Você é um abençoado, Ele cuida de você, Ele é o teu refúgio, tua segurança. Você consegue se ver completo, pleno nele, você começa a se ver enriquecido da sua graça, você começa a se encher disso, isso é se encher do Espírito, você começa a louvar, você começa a agradecer, você começa a se sentir realizado nele. É isso que falta para o povo de Deus, mas o povo de Deus ainda se vê em pecado, em debilidade, em fraqueza. Eu sou pó, eu sou cinza, eu sou terra, eu sou isso. Não, abençoado. Você é um filho abençoado, eleito, perfeito no Criador. Ah, irmão Elcio, mas assim é muito fácil. E quem disse que tem que ser difícil é a graça do Senhor, é o favor de Deus.
Você não vive no tempo da lei, onde você pagava o preço, onde o reino de Deus era conquistado por força, por violência, não. Você vive na graça, onde você foi colocado nesse reino, onde este reino foi colocado em você. O reino não está ali, o reino não está lá fora, o reino está dentro de cada um de nós. Disse Paulo, Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. Então isso é riqueza de Deus na sua vida. Você possui essas verdades, mas muitos não entendem. E por não entender, não desfrutam. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 ao 6, diz assim: Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, como foi o testemunho de Cristo confirmado entre vós. E a parte A do versículo 7 diz assim: de maneira que nenhum dom vos falta. De maneira que nenhum dom vos falta, abençoado. Os dons de Deus são irrevogáveis, sem arrependimento. Você foi enriquecido nele, você está pleno nele, você está perfeito nele. Desfruta dessas verdades, isso é o reino de Deus. Filhos de Deus querendo viver o reino de Deus depois que morrer, quando na verdade o reino já está em nós. Olha o que diz a carta aos Hebreus, por favor. Aprenda isso, seja rico disso. Olha o que diz a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Pelo que tendo recebido, não é que você vai receber, pelo que tendo recebido, e isto Paulo falando lá no primeiro século para os hebreus, ainda mais você vivendo a plenitude da graça, a concretização dessas bênçãos que eram promessa para eles, que é uma realidade em você. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos, guardemos a graça de Deus, sejamos gratos, pela qual sirvamos ao Senhor agradavelmente com reverência e santo temor. Você recebeu este reino. Você não está em busca deste reino. Jesus disse: o reino estará em vós. O reino estará dentro de cada um de vós. E disse Paulo: o reino não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Enquanto as pessoas acreditarem, pensarem que o reino de Deus é comida, é bebida, ou seja, coisas da terra, enquanto as pessoas ficarem vivendo, acreditando que o reino de Deus é você possuir uma mansão, você possuir um carro do ano, é você possuir, sabe, uma fazenda, é isso e aquilo, as pessoas não se sentem realizadas com Deus. As pessoas se veem em falta, porque querem igualar Deus, querem comparar Deus, querem assimilar Deus com coisas da vida, com coisas da terra que você pode ter ou pode não ter, abençoado. Mas hoje a teologia da prosperidade tem ensinado os filhos de Deus e os filhos de Deus têm estado totalmente perdidos, equivocados acerca da herança bendita do eterno. Por quê? Porque se você tem, você é um abençoado. Se você não tem, você é um miserável. Se você conquista, se você vai, Deus é contigo. Se você não conquista, se você não anda, se você não vai, é porque você está em pecado, é porque você está em desobediência, é porque você tem que se consagrar mais, você tem que fazer um voto, é porque você tem que jejuar. E não é nada disso, abençoados. O apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios 15, se não me engano, 19, ele diz: se esperarmos de Cristo apenas nesta terra, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Miseráveis, pobres, derrotados, aqueles que querem esperar de Deus somente nessa terra. Querido, você está perfeito e abençoado nele. O que vier na terra aqui, o que vier na vida, é lucro, é vantagem, abençoado. Quando você entende isso, você entende o verdadeiro motivo da realização pessoal no eterno. Você entende o sentido de ser um salvo, de estar perfeito nele. Porque você se contenta com aquilo que ele é, não com aquilo que ele pode te dar. Você se realiza com aquele que é o abençoado, ou o abençoador, e não com suas bênçãos. Você se vê em paz com ele, e não com aquilo que você possa adquirir para desfrutar. Porque muitos têm, mas não desfrutam, não entendem. E assim como aquele irmão do filho pródigo, era tudo dele, mas ele não desfrutava das riquezas que ele tinha no pai, porque lhe faltava, infelizmente, o conhecimento. Olha lá, capítulo 2 de 1 Coríntios,
Versículo 4 em diante diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. A sabedoria é falada entre os perfeitos. E Paulo dizia: eu não quero que a vossa fé se apoie em sabedoria de homem. A vossa fé precisa estar apoiada no poder de Deus. Quando a tua fé está apoiada no poder de Deus, aí você se vê perfeito, abençoado. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, e nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, que acaba, que termina, abençoado. Tem nada a ver com sabedoria deste mundo, da terra, com conquista aqui, com vai ali, não. Tem a ver com a mente de Cristo que foi formada em você, com a sabedoria do eterno que foi manifestada em você, e assim sendo você vai viver e desfrutar desta graça. Isso é ser rico da plenitude da graça de Deus. É reinar em vida por meio de Cristo Jesus. E é isso que tem faltado na mente de muitos filhos de Deus. Esse é o descanso do Pai. Essa é a graça do Pai. E muitos não conseguem desfrutar dessas verdades, infelizmente. Olha outro texto interessante. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Viu, abençoado? Isso é que é riqueza. Riqueza de glória que é manifestada no teu espírito, na tua mente. É disso que o povo de Deus precisa. Conhecimento que liberta. Em saber que eles são possuidores de tudo em Deus. Que tudo que é do Pai lhe pertence. Mas não é para viver nessa mentalidade carnal. Ah, porque aquele tem, aquele e eu não tenho, porque aquilo... Não, abençoado, isso é mediocridade. Isso é carnalidade, infantilidade. Pelo tempo é para ser mestre. Você não é rico. Você não tem que se ver rico daquilo que você possui, mas daquilo que você é. E tudo que você é por graça no eterno. Olha Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 9 diz assim: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Pela fé nele, tudo é nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nele você está perfeito, enriquecido, nenhum dom te falta, você está totalmente pleno. É o que diz Colossenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita e você está nele. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora olha o versículo 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Viu, abençoado? Você está perfeito nele e acabou. Ah, mas disseram isso. Ah, mas eu tenho que fazer aquilo. Ah, mas isso e aquilo. Não, abençoado. Escute. Você é de Deus, você é do eterno, pense com a mente do eterno. Não se veja limitado às circunstâncias humanas.
Eu lembro na minha juventude, lá quando eu tinha meus 23 a 24 anos, eu era pugilista profissional e eu tinha aquele sonho, aquele desejo de conquistar e receber algumas propostas, ia viajar para a Rússia e aquela coisa, ia lutar no exterior e tal, e eu fui alimentando aquilo em mim, sabe? E quando eu pensava, e quando eu não me via dentro daquele mundinho que eu construí na minha mente carnal, eu me via um fracassado, um derrotado, um perdido. Até que um dia eu conheci esta graça maravilhosa e isso foi me preenchendo, eu fui entendendo que eu já sou rico dele. Que não eram as coisas da vida, os sonhos, os objetivos que ia me fazer uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada, não. Mas era aquilo que eu era nele. E eu me cobrava, não, porque eu quero dar uma vida melhor à minha família, porque eu quero conquistar isso. Isso não é errado, mas você não pode, sabe, se vitimizar, ficar se cobrando, ficar se destruindo. Porque isso tudo é passageiro, abençoado. Quantas pessoas já sonharam isso e já se foram? Quantas pessoas desejaram e não conquistaram? E viveram uma vida infeliz. Sabe? Porque viveram uma expectativa e por não ter alcançado, se frustraram. E Deus não quer que você viva assim. Deus não quer isso. Quantos anos você tem? Qual a sua idade? Você vai viver o resto da sua vida sofrendo? Complexo de inferioridade? Porque eu não conquistei isso, porque eu não conquistei aquilo. E vivendo, dizendo que está vivendo para Deus, mas uma vida, sabe, de insatisfação, de insegurança, de incerteza. Eu não sei se eu sou salvo, eu não sei se eu sou abençoado. Porque eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. E vivem, ao invés de descansar no eterno, vivem uma vida atribulada. E eu quero, e eu vou, e eu faço, e tal. E briga por causa da religião. E porque o outro não aceitou Jesus. E você quer bater na tua mãe, quer bater no teu pai, porque não levantou a mão, não foi para a igreja. E porque o outro está bebendo, porque o outro está se destruindo. Querido, descanse você. Viva você. A graça se manifestou na sua vida. O conhecimento chegou na tua vida. Nenhum dom te falta. As pessoas precisam ver a paz de Cristo em você. As pessoas precisam ver a realização que você tem no eterno. Às vezes eu vejo um povo, sabe, afadigado, um povo ansioso e querem ter para mostrar que tem, para mostrar que é de Deus. Para com isso, abençoado. Eu nunca me enchi os olhos com isso. Aqui, ó, eu sou de Deus porque eu conquistei aqui, ó, porque é o meu carrão. Porque o meu carrão é porque minha casa, é porque... Aqui, ó, eu tenho. Povo egoísta, pior do que os mundanos, como eles falam. Que muitos aí, secularmente falando, né, que são ricos, possuem riquezas, bens financeiros, muitas pessoas não desfrutam lá do que tem, mas não fica querendo provar nada para ninguém. Mas um evangélico, um religioso, quando ele conquista algo, ele quer mostrar que tem, que ele é o tal, porque aí ele olha para você e você talvez faça parte da mesma denominação religiosa dele, aí porque você não conquistou, porque você não tem, ele olha para você, sabe, e diz, porque a bênção do Senhor está na minha vida, tal, começa a desprezar o outro como se o outro fosse inferior a ele. Gente, isso é pobreza, abençoado. Sabe, isso é carnalidade. É hora de crescer. É por isso que quando você se sente realizado com o Criador, as pessoas te invejam. Não é porque você possui algo que enche os olhos dele. É pela tua simplicidade, pelo teu caráter, pela tua alegria. Sabe, as pessoas começam a invejar você porque elas olham ao redor de si e como assim? Mas eu tenho isso, eu tenho aquilo outro e eu também sou crente. Mas isso aí não tem nada e eu vejo essa pessoa alegre, pra frente, não reclama da vida, não murmura. Não é rico, mas é próspero. Entendeu, abençoado? Não é rico, mas é próspero. Não é aquela pessoa miserável que tem um trocado e tem medo de chegar em um restaurante e pedir um almoço. Mas o outro que possui tudo, ele prefere comer miojo, mas ele não quer gastar um centavo porque ele quer colocar na conta para render. Que
Que reino é esse? Que graça, que evangelho é esse? Entendeu, abençoados? Então deixa essa reflexão para vocês. Nós possuímos tudo no Senhor, nada nos falta. Estamos perfeitos nele. Se realiza com aquilo que você é. Se satisfaça com aquilo que você tem. E se alegre no Criador. Porque tudo que Ele tem, Ele te deu gratuitamente. Mas não olhe com um olhar carnal, materialista, humano. Porque o Criador dos céus e da terra, Ele se despiu da sua glória. Ele se fez pobre para nos enriquecer da sua graça. Amém? Graça e paz. Guarde essa reflexão e viva a simplicidade do Evangelho de Cristo. E aí sim, você vai entender o que é reino de Deus. E deixar de colocar a tua expectativa, sabe, em coisas altas, elevadas, que você pode até conquistar. Não é errado pensar. Não é errado ir à luta. Não é errado lutar. O erro está em achar que Deus está apenas nessas coisas. Só nessas coisas. Porque não é isso que nós definimos Deus, reino, vida eterna, evangelho. Tá bom? Graça e paz. Beijo no coração.